Nossa mensagem hoje é: o que uma pessoa semeia, isso ela ceifará. Ou aquilo que ela semeia, isso ela vai colher. Baseado aí, nosso texto base é Provérbios capítulo 28, versículo 13. Repetindo aqui o texto: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria, tá? O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria. Sabedoria significa entendimento de mestre, habilidade. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, né? Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tá? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, a gente tem essa diferença aqui, que conhecimento é aquilo que adquirimos, ou seja, é a forma teórica, e a sabedoria é a forma prática. Então, a sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento, ou seja, eu coloco em prática o conhecimento que eu adquiri. Então, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Tá? O livro de Provérbios é um guia prático de vida. Ele trata de vários assuntos. Se a gente ler o livro de Provérbios e fazer uma lista dos vários assuntos que o livro de Provérbios ele cita, então é como que você se perguntasse para Deus assim: Senhor, qual é o livro que eu devo ler e que esse livro vai me ensinar sobre como lidar com a língua, como lidar com o dinheiro, como lidar com as amizades, como tratar a família, como lidar com o sexo, como lidar com a tentação, com o adultério, com a ganância, com o poder, com negócios e com os pecados. E aí Deus ele diz assim: olha, leia o livro de Provérbios, porque ele é um guia prático para a vida do cristão. É por isso, irmãos, que a gente pode dizer que o livro de Provérbios ele é a sabedoria aplicado na prática, tá? A sabedoria aplicada na prática. Como eu falei aqui, sabedoria é o uso correto do conhecimento. O livro de Provérbios ele foi escrito também pelo sábio Salomão, tá? Pelo sábio Salomão. Então tem muito a ver com o que a gente vem estudando nas escolas bíblicas sobre o livro de Eclesiastes e Cantares, tá bom? Só que hoje vamos refletir sobre alguns versos dentro do livro de Provérbios sobre o pecado, tá? Sobre o pecado, né? Sobre o pecado. Então vamos lá para a primeira lição, ó. A primeira lição que aprendemos com o livro de Provérbios sobre o pecado é o seguinte: não devemos encobrir os nossos pecados, e sim confessá-los e deixá-los, tá? Não devemos encobrir os nossos pecados, e sim confessar e deixá-los. Vamos voltar e ler aí o capítulo 28, versículo 13, olha só. O que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, os seus erros, isso aqui é uma afirmação, tá? Jamais prosperará. Aí vem uma palavra muito importante que a gente dá muito valor quando a gente vai ler um texto, né? Mas, portanto, contudo, no entanto, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Provérbios diz assim: olha, se você encobrir os seus pecados, se você não confessar os seus pecados, você não vai prosperar na vida, e principalmente na vida espiritual. Mas aquele que confessa os seus pecados, olha só, confessar os pecados e abandona esse pecado, esse alcança misericórdia. Então, olha só, o pecado escondido é pior do que o pecado revelado. Tá? O pecado oculto, ele é pior que o pecado revelado. O pecado escondido, ele adoece a alma, ele trava a jornada da vida e entristece o Espírito Santo de Deus. Tá? Vocês querem ver um exemplo?
Vamos pregar uma leitura aqui. Se eu não estou esquecido, é o Salmo 32. O Salmo 32, o verso 3, diz assim, ó: enquanto me calei, meus ossos consumiu de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quem escreve esse salmo aqui é Davi, tá? Depois de quando Natã, ele foi na casa de Davi e falou que Davi precisava se arrepender pelo pecado que tinha cometido, de cometer adultério com Betseba e também ter cometido ali um ato de assassinato sobre o seu marido, que era Urias. Então ele fala assim, enquanto eu deixei oculto esse pecado, ele diz que ele sentia dores nos seus ossos. Ele estava sentindo sintomas por causa do pecado que ele tinha encoberto. Mas ele fala assim, mas quando ele confessou o seu pecado, ele alcançou misericórdia. É isso que o provérbio está dizendo aqui, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A gente viu aqui que Davi não conseguiu prosperar, principalmente espiritualmente, quando ele encobriu durante um ano o pecado que ele tinha cometido. Mas quando ele confessou o pecado e ele abandonou, ele alcançou a misericórdia da parte de Deus, tá? Da parte de Deus. Então, é preciso também abandonar. Então, olha só, não basta somente confessar, é preciso também abandonar o pecado. Não é arrependimento atrás de arrependimento, mas arrependimento seguido de fruto de arrependimento. Quem confessa e deixa o pecado, tira um fardo das costas e encontra não apenas misericórdia, mas também pecado. Confissão desemboca em perdão e confissão abre uma fonte de cura para a alma e o renovo para o coração. Então, o primeiro ponto que Provérbio nos ensina sobre o assunto pecado é que ele diz que não devemos encobrir nossos pecados e sim confessá-los, tá? Devemos confessá-los. E aí você pode dizer assim, pastor, mas eu preciso, se eu tenho um pecado oculto no meu coração, se eu fiz alguma coisa errada, eu preciso chegar com o Senhor para falar isso? Não, necessariamente comigo não. Se você quiser compartilhar para ajudar você, isso é bom, mas é importante você ter esse diálogo, essa comunicação com o próprio Deus, com o próprio Jesus, tá? Com o próprio Jesus. Se dentro da gente, irmão, a gente conseguir detectar que tem um pecado que está trazendo algumas coisas assim ruins para a nossa vida, está nos afastando da comunhão com o próximo, está nos afastando da comunhão com Deus, né? É importante a gente confessar os nossos pecados para Deus, que não vamos alcançar misericórdia. Esse é o primeiro conselho prático que o livro de Provérbios nos dá sobre o pecado. Vamos lá para o segundo texto. Gostaria que você acompanhasse o segundo texto aí. Provérbios capítulo 29. Provérbio 29, o versículo 1. Provérbio 29, versículo 1. A segunda lição que aprendemos com o livro de Provérbios é assim: devemos nos arrepender. Provérbio 29 diz assim: quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Ó, preste muita bem atenção aqui, ó. Uma outra versão diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você sabe quando o texto diz assim, homem de dura cerviz? O que é a cerviz? A coluna, né? Ou seja, a pessoa que é de dura cerviz é aquela pessoa que não consegue se prostrar.
Entendeu? Ela não quer se humilhar diante de Deus. Ou seja, então o texto diz assim, ó, a segunda lição que o texto nos ensina é: devemos nos arrepender enquanto há tempo. O próprio livro de Isaías também nos afirma que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Então, olha só, um homem, uma pessoa que muitas vezes é repreendido, muitas vezes Deus vai lá com ele e fala assim: olha, arrepende do pecado, te afasta desse hábito, e aí a pessoa continua naquela mesma prática. E aí o livro de Provérbios assim, que chegará um momento que ele será quebrantado e que não vai ter mais como ser, ou seja, será quebrantado de repente sem que haja cura, tá? Sem que haja cura, ou seja, sem que haja solução. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que Deus no Antigo Testamento ele é um Deus cruel, porque ele manda matar as pessoas, porque ele destrói povos, ele destrói nações, mas ele não é cruel. É só vocês observarem que antes de Deus mandar o povo de Israel para o cativeiro babilônico, ele levanta profetas como Sofonias, Isaías, Jeremias. Ele levanta esses profetas. Jeremias, por exemplo, pregou durante 40 anos. Sofonias pregou durante 20 anos. Ou seja, o povo de Deus ele foi exortado durante dias, noites, manhãs e tardes, na porta do templo, na rua, nos mercados. Os profetas falaram com essas pessoas, mas eles não quiseram se arrepender, eles não quiseram se prostrar diante de Deus. E aí Deus foi lá e quebrantou eles, no momento que não tinha mais como eles no momento que não tivesse mais cura, ou seja, a solução para que eles não pudessem ir para o cativeiro. Ou seja, agora você tem que ir para o cativeiro para que vocês sejam curados. Deus ele é tão misericordioso que ele fala conosco todos os dias. Vai lá com a gente e diz assim, ó, te afasta dessa conduta enquanto há tempo, né? Que a morte pode chegar à sua porta, pode te levar sem que você se arrependa. Eu posso voltar e você esteja nessa situação. Se arrependa enquanto há tempo. Livro de Provérbios. Primeiro, devemos confessar nossos pecados, e segundo, devemos nos arrepender enquanto como eu falei aqui, né, a cerviz é o pescoço, né, o pescoço duro, é sinônimo de orgulho. É a pessoa que não se humilha, não reconhece o erro e não muda sua conduta, mesmo depois de ter sido repreendido várias vezes. No 25 adiante, que diz assim que Deus entregar. A gente quer fazer o mal. Eu queria aceitar o conselho de Deus, então falando dele, então daquilo que você vai fazer. Então a pior coisa que pode acontecer com a gente é Deus entregar, ou seja, Deus realizar o desejo do nosso coração, tá? Então olha só, não há cura para quem não se arrepende, não há esperança de salvamento para aqueles que plantamos. Dos zombadores, a solidão, todos esses males não podem afastar o ser humano de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Aqueles que vivem na prática do pecado e se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que amam o pecado, esses aborrecem a santidade e são inimigos de Deus. Como Deus lida com os escarnecedores? Deus escarnece deles. É por isso que o livro de Provérbios diz que assim, ó, ele zomba dos zombadores.
Ou seja, Deus escarnece os escarnecedores. Então, olha só, irmãos. Se a gente continua encobrindo nossos pecados, não confessa nossos pecados, não se arrepende quanto é tempo, e a gente continua sendo exortado por Deus, a gente continua se escarnecendo de Deus, vai chegar um momento que Deus vai escarnecer da gente. Deus vai zombar da gente também. Tá? Então, olha só, como eu falei, né? A solidão, a doença, a morte, ele não pode nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus, no tempo aqui, no presente e também na eternidade, tá? Então, como eu falei, como Deus lida com os escarnecedores? Deus escarnece deles. De que forma? Dando-lhes a beber a largos goles daquilo que eles mesmo desejam, tá? Daquele mesmo desejo, tá? A maior maldição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o que desejam. O escarnecedor recebe escárnio, o impuro se alimenta de impureza. Olha só que ponto interessante, que é a ideia que Deus dá que eles bebam do seu próprio vinho, tá? Do seu próprio vinho. Então Deus escarnece dos escarnecedores. Aos humildes, porém, Deus dá graça. Esse que o texto diz aqui, ó. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes, tá? Aos humildes, porém, Deus dá graça. Quem são os humildes? Aqueles que reconhecem os pecados e voltam-se para Deus, buscando nele refúgio, perdão e salvação. Os humildes não ostentam as suas ambições, virtudes, mas buscam a graça de Deus e dele recebem graça. Eles também colhem o que plantam e recebem o que desejam. Mas o que desejarão graça? Mas por quê? Desejaram graça e graça receberam da graça da parte de Deus. Então, olha só, quem zomba de Deus, Deus zomba dessas pessoas. É como se Deus falasse, vocês não querem se converter, então vocês vão beber do próprio cálice, vocês vão beber do próprio vinho, vocês vão sofrer a minha ira, tá? Mas aquele que, o texto diz assim, mas aquele que concede graça aos humildes, ou seja, quem é humilde? Aquele que reconhece a sua fragilidade, aquele que reconhece os pecados, aquele que se arrepende dos seus pecados. Então ele busca a graça de Deus, então ele recebe a graça de Deus. Amém? Então, essa é a terceira lição. E a quarta e última lição para a gente terminar aqui não podemos nos esconder de Deus, tá? Vamos lá para Provérbios 5, 21. Provérbios 5, 21. Provérbios 5, 21. Diz assim: Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, ele observa todas as suas veredas. Ou em outra tradução, ele fala, ele observa todos os seus caminhos. O livro de Provérbios diz assim, olha, não oculta seus pecados, confessa, busca o Senhor enquanto é tempo, né? A outra lição que a gente aprendeu aí foi colhemos aquilo que plantamos, se escarnecermos de Deus, Deus vai escarnecer da gente. E a última lição que aprendemos com o texto é que não podemos nos esconder de Deus, tá? Então os caminhos dos seres humanos estão perante os olhos do Senhor e Ele a considera todas as suas veredas. Haverá um dia em que as máscaras cairão, aquilo que as pessoas fizeram aos ocultos será proclamado publicamente. Aquilo que fizeram longe dos holofotes, com a porta do quarto trancada, será exposto sem nenhuma reserva. Como será terrível o dia em que Deus chama as pessoas para o acerto de contas. Para o acerto de contas. É por isso que o livro de Provérbios ele vai aconselhando assim, olha, não oculta os teus pecados, confessa ao Senhor. Não tenha uma dura cerviz, mas busca o Senhor enquanto é tempo, porque chegará um dia em que todos nós vamos ter que estar diante do trono de Deus. E o texto diz, porque a vida, os desejos
Nada foge do controle de Deus. Deus, ele vê todas as coisas, né? Então, tudo aquilo que foi feito em secreto, tudo aquilo que foi feito com as portas trancadas, no dia do juízo, tudo isso será trazido publicamente, tá? Provérbios capítulo 15, versículo 11 diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quando o provérbio diz assim, o além, é aquilo que não podemos ver. O abismo, ele é assim, as profundezas, as partes mais profundas do mundo. Todas essas coisas estão descobertas perante Deus. Imagine o coração, imagine a mente do homem, imagine a vida do homem. Todas essas coisas Deus sabe. Deus é o único coisas, e em todos os tempos, em todos os lugares, até mesmo aqueles que são ocultas. Ninguém pode fugir da sua face e nem esconder alguma coisa de seus olhos. Ele sonda o coração das pessoas. Seus olhos penetram além do véu. Ele vê os segredos guardados às 7 chaves e penetra nas motivações mais secretas e inconversas daqueles que tentam esconder os seus pecados. É por isso que o salmista Davi diz assim: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, né? Sonda o meu coração. Então, até mesmo as sepulturas inescapável. Se tentarmos fugir da sua presença, colocando nosso ninho entre as estrelas, lá ele está. Se descermos ao abismo e chegarmos ao fundo dos mares, ele também estará lá. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Ou seja, para Deus não faz diferença onde você estiver, se está nas trevas, se está na luz, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Então, a quarta lição que aprendemos com o texto é que não podemos nos esconder de Deus. Não podemos nos esconder de Deus. Concluímos aqui. Não é sensato, né? Não é sensato continuar fugindo de Deus.